Oi pessoal, então agora a gente vai criar nossa planilha de comprovação de intertangentes a partir dos relatórios emitidos. A gente vai utilizar o nosso relatório de tabelas, curvas espirais da RKM. E eu gosto de trabalhar no Google Sheets, mas o Excel também serve, enfim, vai muito por vocês. Esse relatório, quando a gente emite ele entra assim, então no Excel ele é emitido dessa forma. Aqui temos algumas informações das coordenadas, dos quilômetros, das curvas, então número de curvas, deflexão. Temos algumas informações relevantes aqui para o nosso projeto. A gente vê que o formato dos números está um pouco diferente do que a gente é acostumado, então a gente vai ter que mexer nisso também. E, basicamente, então, a gente vai trabalhar nesse relatório para que a gente transforme ele assim. Então, a gente vai ter o lado da curva que a gente vai adicionar manualmente, a zona também da curva, então a gente vai, a partir do material disponibilizado assim, em sala de aula, a gente vai definir qual é a zona de transição das curvas. A nossa intertangente, então a intertangente do nosso projeto. E então essa parte de comprovação das intertangentes que vai nos trazer basicamente se elas estão corretas ou não desta forma. Essas informações de velocidade, inclinação, raio mínimo e elevação a gente consegue a partir dos nossos conhecimentos em sala de aula adquiridos, e essa parte aqui então a gente vai estar calculando o E, o LC mínimo calculado, o LC mínimo tabelado, o LC, o LT, L60, o L, a intertangente mínima e a verificação de se o nosso projeto está de acordo com o que a gente espera. Vamos transformar então a nossa tabela nessa tabela que já temos aqui pronta. Apresentando para vocês as fórmulas, então, a gente vai pegar a nossa elevação, então os 8% ali, vezes o nosso raio mínimo sobre ali o raio da curva, então esse 150 que a gente vai pegar na coluna I, e menos o nosso, então, raio mínimo elevado ao quadrado, sobre, de novo, o raio existente no nosso projeto elevado ao quadrado também. E a gente vai arrastar para baixo. Vamos ver que algumas linhas não vão ser calculadas por conta do formato da nossa planilha, é só apagar. Nesse caso aqui, então, depois eu vou mostrar para vocês como ficou no relatório emitido do projeto que a gente estava trabalhando, para vocês terem também uma ideia de como ficaram esses dados do projeto que a gente já estava vendo em andamento. Para o LC mínimo calculado, a gente vai ter o 0,036 vezes a velocidade da diretriz ao cubo sobre o nosso raio daquela curva. Novamente ali puxado da coluna I. E de novo, pegar essa fórmula, arrastar para baixo e apagar as linhas que não forem calculadas. O LC mínimo tabelado, ele é tabelado, puxado então ali das anotações de sala de aula. E então o LC, ele é uma expressão lógica, Então a gente traz que se o D9, o qual o D9 corresponde ao LC do projeto, é igual a zero, aí temos a formação de lógica de se ele for igual a zero, a gente vai ter que se o AA, que é o LC mínimo calculado, ele for maior que o AB, que é o LC mínimo tabelado, então a gente vai manter o valor do AA, que é o LC mínimo calculado, e se não for maior, que o LC mínimo tabelado, a gente vai manter o LC mínimo tabelado. E se o LC do projeto ele for realmente diferente de zero, então a gente vai usar o LC do nosso projeto. Agora, para o LT, a gente vai pegar que o AC9, que no nosso caso é o LC,
vezes o número absoluto do A a 7, que é a nossa inclinação nesse caso, sobre Z9, que é a nossa elevação calculada. O L60, ele é o 0,6 vezes o AD, que no caso seria o nosso LT, mais o LC. O nosso L, então, ele é que se o nosso LC é igual a 0, a gente vai considerar o valor do L60, e se ele for diferente de 0, a gente vai adotar o valor do LT. E a nossa intertangente é o somatório do L atual com o L anterior. Então, em todas a gente vê que ele está somando o L da mesma linha, da mesma curva, com o L da curva anterior. E, com isso, a gente consegue a intertangente mínima. A verificação vai ser basicamente que se o R10, que é a nossa intertangente do projeto, for menor que a G9, que seria a intertangente mínima, a gente vai ter escrito na verificação que temos um erro, e se a confirmação estiver correta, a gente vai receber o resultado de OK. Para obter também a intertangente, a gente vai ter que criar uma coluna ali do lado do ET e PT, e a gente vai então criar uma coluna direita e que a gente vai nomear ela de intertangente. E a intertangente sempre vai ser o valor do quilômetro onde se encontra o TE menos o valor do ET. Então, é o valor onde se inicia a curva posterior e menos o valor onde finaliza a curva anterior. Então, em todas as curvas, a gente vai fazer essa diferença de valores. E então, a gente pode mudar o número da curva também, e o lado a gente vai ver através do projeto. Então, no projeto onde a gente estiver dobrando à direita, onde a gente estiver dobrando à esquerda. Além de incluir também a zona de sucessão de curvas. Trazendo para você já adaptado ao projeto que a gente estava trabalhando desde o início dos vídeos. Então, a gente tem ali os lados justamente da curvatura, assim. A gente tem a zona, que vocês conseguem enxergar nessa imagem aqui, como a gente consegue identificar essa zona de onde se encontram a sucessão de curvas. Então, para cuidar dessa parte. Nas intertangentes, então, também a gente consegue calcular através da mesma forma que a gente mostrou na outra planilha. E do lado direito também encontrar todas as validações. Se as intertangentes, estão conforme os parâmetros. É importante relembrar que alguns valores, então, do LC, do TE, do ET, a gente vai precisar mudar do formato onde se encontram, que nem, por exemplo, temos o 0.000 mais 333.777, a gente vai ter que deixar em valores mesmo de metros. Então, a gente vai colocar que temos 283.777 metros, 851.348 metros, e por assim vai, para que a fórmula seja interpretada de forma correta pela planilha.